Ok, Júlia. Boa noite a todos. Nós vamos agora iniciar o nosso evento do lançamento do e-book Campina Moderna. E para iniciar nossa programação, nós vamos ter uma fala de abertura da professora doutora Auxília Afonso, coordenadora do Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar. O microfone, professora. O microfone desligado. Desculpa. Boa noite a todos e a todas. Eu esqueci o microfone aqui desligado, certo? É um prazer muito grande, de verdade, estar aqui junto com vocês todos, nesse dia, após quase 2 anos, a gente trabalhando no e-book, no livro, né, que começou como projeto de um livro, e a gente decidiu tornar um e-book logo nesse primeiro momento, para poder começar a divulgar esse trabalho que é fruto de quase 7 anos de pesquisas que o Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar, vinculado ao curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande. A gente está na unidade acadêmica de Engenharia Civil do Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, certo? E somos cadastrados no CNPq, ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa, tá? Vem trazer hoje, né? Vem lançar esse produto que eu tenho certeza que vai contribuir bastante com os estudos, com as pesquisas, com a vida profissional de arquitetos, arquitetas, historiadores, todos aqueles que estudam a arquitetura e a cidade de Campina Grande, tá bom? Então, bem-vindo a todos e vamos aos trabalhos. Perfeito. Dando prosseguimento ao nosso evento de lançamento, nós vamos ter uma fala da nossa coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande, a professora doutora Miriam Panê. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Desculpa aí pela iluminação, foi improvisado quando eu vi, tem uma luz aqui bem forte me encandeando. Mas, enfim, são as coisas do remoto improvisado. Eu quero agradecer o convite, né? Assim, estou representando o nosso curso de arquitetura, e desde já, assim, né? Hoje é um dia de comemoração, né? A gente precisa realmente, acredito que todos os autores estejam muito felizes, porque é comemorar, assim, um grande percurso, como a Auxília acabou de dizer, quase 7 anos, né? De muita dedicação, né? Muito trabalho, muita pesquisa. E isso é fruto, né, assim, isso reflete a grande importância da pesquisa nas universidades públicas, né, que a gente faz com tanto gosto, mas com muita luta, né, cada vez mais difícil, mas não tira a nossa vontade de continuar pesquisando, né, e esse tema, então, para Campina Grande é muito importante, né, manter, assim, a memória da arquitetura moderna, né, de Campina Grande, e brasileira, que tem sofrido muitos ataques, né? Eu lembro até uma vez que a Auxília ficou desesperada quando foram demolir uma casa aí, eu acho que não foi numa noite, ou foi no final de semana, né? Pois é, e o pior é que dá desespero mesmo, assim, né? Dá muita tristeza quando a gente vê isso acontecendo, né? Então, assim, além da grande importância de vocês conseguirem, né, publicar um livro, né? A gente sabe todas as dificuldades, todo o trabalho que esse tema também é muito relevante para a nossa história e para o nosso curso de arquitetura. Então, eu tenho só que parabenizar todos os autores, né? E que bom, assim, alunos e alunas que engajados na pesquisa durante o curso, a gente vê os frutos agora, né? Em mestrado, em doutorado, já dando aula também, né? Enfim. Muito orgulhosa de vocês. Parabéns.
Agradeço a professora Miriam, e agora nós teremos uma fala também do professor Anselmo do Ribeiro Lopes, que é o assessor administrativo da editora da Universidade da UFCG, da EduFCG, e ele também vai se pronunciar agora no nosso evento. Boa noite a todos. É realmente uma grande satisfação poder estar participando desse lançamento, né? A professora Auxília esteve nos procurando, né, lá na editora, a gente conversou, e veio aí o fruto do trabalho, né? Quando a gente vê o fruto do nosso trabalho, é muito gratificante, né? E aí a professora Auxília trazendo aí esse conjunto de alunos, né, podendo produzir junto com eles e repassar, né, dar de presente a Campina Grande esse e-book, né? E dizer que a editora está à disposição do curso de arquitetura, né? Existem revistas que estão sendo criadas, inclusive do grupo dela, está sendo criada lá no nosso portal da editora, que a gente está lançando o portal de periódicos da UFCG, ela já está montando, já vai começar a fazer aí a submissão de alguns trabalhos, né? A gente espera que o grupo, né, o grupal que lá está e o corpo editorial possa fazer um excelente trabalho, que a revista possa aí alcançar, né, as qualis e etc., e enfim, né, poder participar aí dos editais também que são lançados via as instituições de fomento, como o CNPq, né? E parabenizar o trabalho de toda a equipe e dizer que é uma grande satisfação e poder estar conhecendo aí o pessoal da área de arquitetura, né? Eu sou matemático de formação e ver que a matemática, né, na realidade, que aí vai ser aplicada aí nessas áreas, né, principalmente nas engenharias e arquitetura, rende aí esses bons frutos, né, trazendo também o contexto histórico, né, e que é tão importante também, não só a parte de ciências exatas. Tá bom? Muito obrigado. Agradecemos o professor Anselmo, e em seguida vamos reproduzir um vídeo do professor José Otávio Aguiar, que é coordenador do programa de pós-graduação em História da UFCG. Ele não pôde estar aqui conosco, mas ele gravou um vídeo também se pronunciando, uma vez que há uma forte relação do grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, uma vez que a professora doutora Auxília Afonso faz também parte do corpo docente da pós-graduação em História na UFCG. Eu vou reproduzir o vídeo, vocês confirmam se o áudio tá legal, tá, gente? Boa noite, sou José Otávio Aguiar, coordenador do mestrado em História, e é com muita felicidade que essa noite eu recebo nossa colega, professora do mestrado em História da UFCG, professora Auxília Alonso, que lançará conosco o livro Campina Grande Moderna, que reflete sobre a arquitetura de Campina Grande nas últimas décadas. Livro que foi organizado pela sua atuação como orientadora na iniciação científica aqui na UFCG, no curso de arquitetura. Temos a felicidade de ter a professora Auxília como professora do nosso mestrado em História, que tem nos ajudado em pesquisas e atividades as mais variadas. Então, a professora apresentará o corpo docente, hoje são mestrandos, pós-graduandos, que são os professores que escrevem no livro. Eu deixo um abraço a todos, então, e dou as boas-vindas para o lançamento dessa obra de tanta importância, tanto para a cidade de Campina Grande, quanto para o nosso programa de pós-graduação em História. Boa noite, um bom proveito de quinta-feira à noite para todos. Deu certo? Deu certo, Wilson, obrigada. Nada. Nesse momento, a professora Auxília vai se pronunciar. Só para arrematar, tá certo? E agradecer as falas, né, da Miriam, nossa coordenadora aí do curso de Arquitetura e Urbanismo, que a gente, né, Miriam, aos trancos e barrancos, um corpo docente pequeno, mas dedicado, com alunos com uma capacidade intelectual e criativa incrível, e hoje a gente está aqui com vários deles, certo? Mostrando a competência, a gente pode usar esse termo, o esforço, a resiliência da nossa estrutura acadêmica, né? Eu fico super feliz e também quero agradecer o apoio que tivemos
eu à frente do grupo de pesquisa e do projeto, junto à editora, o professor Patrício, que dirige a editora da Universidade Federal de Campina Grande, ao Anselmo, que tem sido, assim, incrível com a gente, apoiado na questão dos ISBNs, de todo o processo que um livro, que um e-book requer. E também, como ele deu spoiler, eu não posso deixar de falar que a gente, da nossa revista, Arquitetura e Lugar, que em breve, né, professor Anselmo, a gente está trabalhando nela, também já com a equipe também do Grupal, em paralelo, com a diagramação do Tiago Tamar, um dos fundadores do Grupal junto comigo, que hoje é doutorando no Rio Grande do Sul, do Ivanilson, certo? E a gente já está distribuindo os templates. Em breve, viu, Miriam? Vou fazer o convite para que nossos colegas escrevam na revista, e vai ser uma revista do curso, entende? Não é só do Grupal, mas é do curso de arquitetura, e aberto para todas as linhas. A gente já tem feito um diálogo muito próximo com a professora Kainara, que está aqui com a gente, que tem participado de várias bancas, e muitos desses trabalhos que vocês vão ver aqui no e-book, né, acabaram se transformando em TCCs, eram PIVICs, se transformaram em TCCs, evoluíram para mestrados, com algumas vertentes, e hoje, né, a gente está podendo trazer esse produto. Quero também agradecer o apoio que eu tenho tido incondicional do nosso coordenador do PPGH, do Programa de Pós-Graduação em História, professor José Otávio, que é um querido, que tem também aberto muitas portas para a arquitetura. A gente tem hoje a Ingrid Oliveira aqui, uma das autoras, fazendo mestrado lá, orientando a minha. Tivemos a Marjorie Garcia, também ex-orientanda, e de PIBIC, TCC, e terminou o mestrado em História também agora. Então, assim, a história e a arquitetura sempre unidas, certo? E eu tenho sediado também no PPGH o Documomo Brasil, do qual eu estou sendo a coordenadora geral durante 2 anos, esse ano e o próximo, à frente do Documomo Nacional. E está sediado na Universidade Federal de Campina Grande, porque pede que seja num programa de pós-graduação e lá na pós-graduação em História. Então, é isso. Muito obrigada aos parceiros, certo? E vamos dar continuidade, né, com nossa moderadora e autora, Júlia Leite. Júlia, contigo. Obrigada, pessoal, pela presença, viu? Miriam, Anselmo e todos. Nesse momento, nós vamos apresentar, brevemente, as partes que compõem o nosso livro. E, com isso, nós vamos iniciar com a nossa professora e coordenadora, Auxília Afonso, que vai começar falando, abrindo sobre o livro e também sobre a primeira parte do livro, do qual ela escreveu. Ok? Só uma coisa antes. Wilson, você conseguiria colocar em tela cheia, colocar em exibir tela cheia, que eu acho que vai ficar melhor a visualização, se for possível. Modo de leitura, eu acho. Toda vez eu esqueço essas coisinhas. Eu fico, ai, como é? Deixa eu ver. Tenta Ctrl L normalmente da tela cheia. Um minuto. Os problemas técnicos de sempre. Acho que agora... Mas eu acho que agora vai. Pronto, perfeito. Muito obrigada, Wilson. E agora nós vamos realmente iniciar a nossa apresentação sobre o livro. Tá, vamos procurar. Eu vou. Peço que Júlia me modere o tempo, tá certo? Vou procurar ser bem objetiva, porque são vários. Tem a introdução, certo? E tem 6 partes. E são 25 capítulos. Então, a gente vai ser bem sucinto, para não ficar muito longo, não ficar muito cansativo. E, na verdade, o que a gente vai fazer é um spoiler,
sobre o e-book, tá certo? Porque, na verdade, não dá para ficar falando sobre cada capítulo, senão a gente ia ficar aqui à noite, a manhã inteira, discorrendo sobre isso. Então, pode passar, Wilson? Eu fiquei responsável, tá certo? Nessa montagem do e-book, pelos 2 capítulos iniciais, que eu vou falar um pouquinho sobre eles, e na parte 5, os capítulos da parte 5, que eu vou falar mais adiante, depois das colegas exporem os seus, tá certo? Nesse primeiro momento, logo que vocês vão ter acesso ao e-book, a gente, por uma questão metodológica, eu achei legal explicar qual é a metodologia de pesquisa que a gente adota nessas nossas investigações, certo? Então, o capítulo 1, pode passar, Wilson? No capítulo 1, eu deixo claro que o nosso objeto de estudo de todo o livro, como o nome já diz, é Campina Grande. O contexto das nossas investigações, o contexto geográfico, é Campina Grande. O recorte histórico é a modernidade. E, relacionado com a cidade de Campina Grande e a modernidade, a gente aborda a arquitetura, a cidade, o design, a tectônica e vários outros olhares sobre essa cidade. Pode passar. Pode passar, Wilson. Então, e dentro desse capítulo inicial, a gente contextualiza Campina Grande para os leitores de fora, que não conhecem a cidade, que queiram conhecer um pouco dela. E, em seguida, eu trato sobre essa metodologia. A gente trabalha, para os colegas que já nos conhecem e pesquisadores, a gente adota uma linha que eu venho trabalhando já há muitos anos e que, em 2017, através das solicitações de alunos para organizar, para facilitar os TCCs, as pesquisas, eu juntei todos os conhecimentos de Teresa Rovira, de Hélio Pignon, de Marfuz, e criei um método de pesquisa que é meio Frankenstein, porque eu junto os vários olhares, as várias dimensões que compõem a arquitetura, que compõem o objeto arquitetônico. Inclusive, essa metodologia eu publiquei pela primeira vez num evento do ICOMOS Brasil, em 2017. 2 anos depois, eu publiquei na revista Projetar, da UFRN, certo? E está nesse periódico online, mas não estava em livro, certo? E eu transformei no capítulo do livro, tá? E quem quiser acessar, tanto no e-book quanto no site da revista, tá certo? Eu falo sobre as dimensões arquitetônicas que a gente usa como caminho metodológico para entender o objeto que a gente está estudando. Essas dimensões, eu não vou falar sobre cada uma, eu só vou citá-las, certo? Se compõe de, primeiro, entender a dimensão normativa daquele objeto arquitetônico, se ele é preservado, se não é, em que zona da cidade ele está, quais são as leis que regem a construção ou regeram essa construção, toda a parte normativa para entender se ele está protegido ou não, certo? Para depois passar para a questão histórica, o entendimento tanto dos autores da obra, quanto da história da obra em si, quem contratou, quem era o proprietário, com que recursos, se era público, se era privado. Então, essa dimensão histórica, a gente se apoia na metodologia da pesquisa histórica, né, e da arquitetura, com o Serra, que em 2006 publicou um livro muito bom que fala sobre processos e sistemas que eu usava isoladamente, mas aí trouxe para esse arcabouço. Depois vinha a questão da dimensão espacial, que eu subdividi no lugar, a dimensão espacial externa, em que bairro, em que lugar da cidade,
em que rua, tá? Como o terreno, essa dimensão externa da arquitetura, que é esse lugar, certo? A dimensão espacial interna, planta baixa, solução de espaço, mezaninos, transparências, permeabilidades, certo? A questão tectônica, a dimensão tectônica, composta de 5 elementos, estrutura com subestrutura, superestrutura, sistema construtivo, as peles, os fechamentos, né? A questão da cobertura, dos detalhes, das cores e texturas que compõem essa tectônica. Depois, a dimensão formal, qual é o momento daquele objeto? É uma arquitetura moderna clássica? É uma moderna difusão? É uma moderna tardia? É uma brutalista? E essa metodologia a gente pode adotar em qualquer objeto arquitetônico, eclético, decor, qualquer um. Só que, no caso, a gente adota para a forma moderna, né? E a dimensão funcional, qual é o papel desse edifício na cidade, para as pessoas, e aí, daí eu trabalho a pragmática, sintática, semântica, que isso está tudo destrinchado no texto, certo? Para, finalmente, vir para a dimensão conclusiva, que é da conservação da obra. Vocês vão ver todos os autores, todos os pesquisadores, em seus textos, quando tratam de arquitetos e obras, que estão no e-book, o pessoal adotou essa metodologia em todas as análises, certo? Porque é um sistema que a gente vem trabalhando. Pode passar. Então, pode passar, porque eu já falei sobre isso, e a gente tem todo um sistema metodológico de fichas para iniciar as investigações, contendo informações, tá certo? Pode passar. Pode passar. E eu vou correr, que a Júlia já me disse aí, que o capítulo 2, certo? Que trata sobre as atividades do nosso grupo de pesquisa, para as pessoas conhecerem um pouquinho o que é o Grupal. O Grupal, ele tem, quando a gente publicou, quando começou a escrever o livro, certo? Nós tínhamos 6 linhas: projeto arquitetônico, design, tectônica, patrimônio industrial, conservação, produção da arquitetura no lugar, certo? Envolvendo o projeto, tudo relacionado com a modernidade. Pode passar. Então, esses grupos, cada linha que está dentro do nosso grupo de pesquisa lá no CNPq, tá certo? Ele está tendo, tipo, subcoordenadores, são ex-alunos que se tornaram já mestrandos ou mestres e ficam colaborando com outros alunos mais novos que estão entrando e que estão querendo fazer pesquisa. Nesses anos, desde 2015, quando eu me aposentei do Piauí, trabalhei lá 31 anos, e parece que eu gosto de sofrer, continuei sendo professora, pesquisadora, só que em Campina Grande, né, Miriam? O pessoal diz que aqui você devia estar na praia, descansando, mas eu trabalhando, dando aula, mas eu gosto, e gosto de pesquisa. E a gente tem estudado nesses anos Geraldino Duda, Renato Azevedo, Tertuliano Dionísio, Heitor Maia Neto, Augusto Reinaldo, Glauco Campeiro, Raul Cirne, certo? Isso foram PIBICs ao longo desses anos. Pode passar. Temos materiais sobre todos eles. Temos um material incrível, através de 2 alunos brilhantes, que eu super gosto, que são nossos queridos Tiago Tamay, ontem na defesa, na qualificação dele de doutorado na URGS, acompanhando o Tiago nesse processo, com a questão dos ladrilhos hidráulicos, e agora Calil, que está aqui com a gente. Tiago está aí, meu querido, um beijo. E o Calil, que também está aqui com a gente, arquiteto, que está fazendo também um mestrado em design. O Tiago está no doutorado, já passou, eu fui orientadora dele no mestrado de design na UFCG, e fiz trabalhos lindíssimos sobre os mosaicos hidráulicos campinenses, com a fábrica Metro, né? Hoje está estudando Pelotas, e o Calil nos azulejos modernos. Pode passar. E é uma linha que a gente gosta muito. Eu, particularmente, tenho muito carinho.
A questão da tectônica e modernidade, tão bem estudada por Diego, que está aqui com a gente, Júlia, certo? Ivanilson, que é uma linha que a gente olha sobre a estrutura, sobre os elementos arquitetônicos pré-fabricados, as soluções tectônicas que estão tão presentes nessas discussões contemporâneas hoje do ensino. Pode passar. Então, aí um amigão. E o patrimônio industrial, que a gente tem estudado desde 2015 com o algodão, o ciclo do algodão e a arquitetura campinense. Estudamos as fábricas têxteis, e hoje, né, a gente estuda os elementos pré-fabricados, que também Ivanilson, Ingrid, Roberta, tá? Júlia, que eu citei, a Grace, que está aqui com a gente hoje, estudando cotonifício campinense, né? A gente tem se dedicado sobre essa tipologia patrimonial, que é tão importante e que está esquecida na nossa cidade, com fábricas belíssimas como a Vale, que Júlia falou no início e vai falar mais adiante. Pode passar. A linha de conservação, porque não adianta documentar e não olhar a conservação desses bens, como está. E nos dói, né? Miriam falou aqui do caso da Casa Vieira Silva, que foi demolida em maio de 2017, e a gente vê o prédio como da Secult, que a Ingrid está pesquisando no mestrado sobre Renata Azevedo na história, o estado de conservação lastimável que se encontra. Então, isso nos preocupa muito, a gente do Grupal, e estudo sobre o CAIC, José Joffre, as fábricas campinense, e a gente faz a ponte ensino, pesquisa e extensão, levando isso também para a disciplina de projeto arquitetônico 5. Pode passar. E aí, pronto. E é isso. E agora eu passo a bola para a Júlia e os encaminhamentos da próxima parte. Depois eu volto na parte 5. Obrigada. Exato. Na parte 5 eu também vou tratar de apresentar a professora Alcília Afonso, que eu não fiz isso no começo, mas no momento a gente vai falar um pouquinho sobre a parte 2 do nosso livro, que trata sobre Geraldino Duda. Essa parte é composta por 4 capítulos que tem como autores a professora Alcília Afonso, que eu vou ler agora, que é doutora em projetos arquitetônicos pela ETSAB UPC, na Espanha, e é convalidada no Brasil pela UFRG e pela UFES, mestre em História pela UFPE e também é especialista em Arte e Cultura Barroca. A professora Alcília Afonso também é coordenadora do grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar. Também fazem parte dos autores dessa parte 2 do livro, a arquiteta e urbanista formada pela UFCG, Camila Menezes, que é mestre em Tecnologia da Arquitetura pela FAUSP, o arquiteto e urbanista Diego Diniz, que é mestrando pelo Programa de Pós-Graduação da UFPB e também é pesquisador grupal, e eu, Júlia Leite, que sou arquiteta e urbanista formada pelo curso da Universidade Federal de Campina Grande também. Diego vai estar representando tanto ele quanto Camila, que são responsáveis majoritariamente por essa parte hoje, e ele vai estar iniciando agora a apresentação sobre a parte 2. Olá, primeiramente, boa noite a todos. Eu vou procurar também ser bem sucinto, como a professora Kaki falou, são muitos capítulos para serem comentados. Pode passar. Então, esse primeiro capítulo, ele vai tratar, de modo geral, dos dados biográficos, de Geraldino Duda, um campinense, nasceu em Campina em 1935, desde cedo, já observa-se o trabalho dele com arquitetura, como desenhista, então já demonstrava esse talento com essa área, e quando passou a trabalhar na prefeitura de Campina Grande, ele foi convidado, para projetar o Teatro Municipal Severino Cabral. Então, essa foi uma de suas obras de destaque, que lhe rendeu muito conhecimento profissional, e nas décadas, que se seguiu, de 60 por diante, foi marcada, por uma grande produtividade dele, principalmente com projetos residenciais. Então, na década de 70, ele se forma em engenharia civil, e, como falei, foi responsável por uma vasta produção de residências modernas de grande qualidade e que muitas ainda existem hoje, estão conservadas em Campina Grande.
Pode passar. Aqui a gente montou um mapa, né, mostrando algumas das principais, né, são muitas e muitas residências, muitos projetos, mas a gente elencou aqui os principais edifícios que foram projetados, né, por Geraldino Duda, em Campina Grande. Pode passar. Uma delas é a residência Elo Paiva, né, que foi projetada na década de 60, localizada ali na Avenida Floriano Peixoto. Então, é uma residência que possui uma rica diversidade de revestimentos, né, variedade, uso de pedra, de azulejos, de ladrilhos. Então, são elementos estéticos e funcionais também, que foram bastante recorrentes nos projetos de Geraldino Duda, e que eram elementos também que eram vastamente utilizados no Brasil, né, na arquitetura moderna. A gente pode observar nessa linguagem plástica utilizada por ele, da forma moderna, né? Então, ele buscou aplicar esses princípios modernos, como a pureza, a simplicidade dos volumes, né? E vai tirar partido, né, da plasticidade desses componentes estruturais no desenvolvimento de seus projetos. E é uma residência que atualmente ainda se encontra em bom estado de conservação, né? Apesar de que hoje existe um muro, né, que tampa boa parte de sua visibilidade. Vou passar. Então, um projeto muito importante, né, que é o Teatro Municipal Severino Cabral, que é conhecido por todos os campinenses, né, então é um símbolo da arquitetura moderna da cidade, né, é um ponto turístico da cidade e um importante edifício para a cultura e para o desenvolvimento econômico também local. Então, ele vai se localizar ali próximo, né, ao Centro Histórico de Campina Grande, inclusive possui uma proteção, né, pelo IFAEP, apesar de não ser tombado, mas possui essa proteção, né, contra demolição, reforma e qualquer modificação externa ou interna que venha danificar o edifício. Vou passar. Então, assim, ele foi implantado, né, em um terreno, né, que incide, né, sobre essa construção formal do edifício, né, a parte da topografia, da declividade, que possibilitou a setorização dele nesses pavimentos. Então, observa-se também uma relação com a estrutura formal, né, com os materiais empregados, né, sua função, a relação com o lugar, e com a linguagem também da modernidade arquitetônica. Outro projeto muito importante de Geraldino, né, foi a residência Heleno Sabino, né, que foi construída entre 62 e 63, que é uma residência que ainda hoje, né, permanece bem conservada. Então, é uma residência que você também percebe essa riqueza dos revestimentos, das texturas, né? Então, a gente pode destacar também o uso de pastilhas, de azulejos, com cores diferentes, texturas, né? O uso da pedra, do piso de madeira. Então, são vários tipos de elementos de revestimentos que eram bem comuns, né, nesse período. Pode passar. Então, ela foi resolvida, né, basicamente nesse volume mais compacto, que vai seguindo a forma do lugar, essa forma do terreno, e vai tirar partido dessa topografia, para colocar também um pavimento que vai ficar semi-enterrado, né, onde você vai ter toda uma área de serviço e de estacionamento, e o programa da casa que vai se resolver todo nesse único volume superior. Então, essa residência ela vai possuir também essa linguagem moderna, né, característica predominante, né, dessas décadas de 60, de 50, 60 e 70 na cidade. Edificação, né, em sua grande parte, ela se encontra bem conservada, né, as modificações que ocorreram não modificaram significativamente a obra, nem descaracterizou, né, então são informações importantes e que precisam ser divulgadas exatamente para que esses bens, né, do patrimônio moderno, eles possam ser utilizados de modo adequado, né, sem descaracterizar. Então, graças que ainda existe, né, e que ainda está bem conservado, então é importante que a gente, como arquiteto, como urbanista, e principalmente como pesquisador, a gente traz essa contribuição para a cidade, né, tanto de resgatar a história, de resgatar os desenhos, de resgatar esse patrimônio das formas que possam ser salvaguardadas. Então, foram só essas as palavras, e já pode passar para o próximo capítulo.
Certo. Agora vamos discorrer sobre a parte 3 do nosso livro, que trata do arquiteto pernambucano Tertuliano Dionísio, e nele são escritores desse capítulo a professora Auxília Afonso, o arquiteto e urbanista Ivanilson Pereira, que também é mestrando pela FAUSP, e a aluna de arquitetura do curso da UFCG, Vitória Catarini, que também que é pesquisadora do Grupal. Podem se pronunciar, Ivanilson e Vitória. Tá, obrigado. Boa noite a todos. Bem, a parte 3, né, eu compartilhei alguns capítulos juntamente com a professora Auxília e com Vitória Catarini, e são pesquisas oriundas do meu projeto de PIVIC, né, que eu comecei a pesquisar em 2018, 2019, e depois foi continuado por Vitória Catarini, mas que também a gente já vinha, né, pegando referências de obras que a gente começou a estudar, como, por exemplo, o trabalho da Adriana Freire, do professor Fulvio, né, e tantos outros, que vinham trazendo algumas análises de documentação de algumas obras, e nós começamos, a partir disso, né, a aprofundar nossas investigações sobre esse personagem, né, que ainda estava meio que no anonimato, mediante o seu conjunto da obra, né, então, tinha algumas análises específicas, mas ainda não faltava esse compilado, né, sobre quem era esse personagem. Pode passar, por favor. E Tertuliano Dionísio, né, ele é natural de Olinda, no Pernambuco, e ele teve sua formação pela Escola de Belas Artes de Pernambuco, né, a Escola do Recife, e sua atuação esteve muito interligada com o setor das obras públicas, né, então a sua relação profissional com agentes políticos foi muito forte, né, então isso também possibilitou que ele fosse autor de algumas obras, como, por exemplo, instituições públicas, privadas, centros esportivos, mas também teve projetos significativos também no ramo residencial. Então, aqui vocês veem algumas fotos dele, e também a sua apresentação, né, de uma maquete que ele tinha feito para o projeto do Campinense Clube. Pode passar, por favor. E Tertuliano Dionísio, né, ele é oriundo de uma geração de arquitetos, né, a terceira geração de arquitetos que vieram de Recife, que teve como pioneiro o arquiteto Luiz Nunes, né, lá em Recife, na década de 30, e a partir disso, né, teve vários professores e discípulos que tiveram essa experiência com a arquitetura aqui no Nordeste, e Tertuliano, ele encontra Campina Grande justamente para isso, né, para colocar em prática todas essas questões que eles iam aprendendo, né, de como adaptar a arquitetura moderna para o clima nos trópicos do Nordeste, né, então tinha todo esse discurso. Pode passar. E chegando em Campina Grande, né, a gente vê que ele está inserido nesses arquitetos que foram responsáveis por consolidar a arquitetura aqui em Campina Grande, né, juntamente com, por exemplo, Geraldino Duda e Renato Azevedo, mas que eles tiveram influência de arquitetos precursores também, como, por exemplo, Hugo Marques, Heitor Maia Neto e o próprio Augusto Reinaldo, né, que foram começando a implantar essa ideologia, né, da arquitetura moderna aqui na cidade de Campina Grande. Pode passar. E esse capítulo introdutório, ele é isso, né? Ele busca trazer esse mapeamento geral de onde está essa produção em Campina Grande, em que estado está, e também dá indícios, né, de possíveis obras que também ainda possam ser analisadas e averiguadas sobre esse arquiteto. Então, aqui eu trago um levantamento que a gente já fez, né, de 13 obras, que são as obras que a gente já fez, né, toda a parte de análise, documentação e catalogação, nossas pesquisas, né, iniciada por mim e depois continuada por Vitória Catarina. Pode passar. E aí, só deixando claro, né, todo o processo que a gente faz, né, que vai desde a etapa de coleta, e aí passa pela documentação, tanto a coleta do documento físico, né, até a reconstrução digital, até a etapa também de catalogação dessa obra. Então, é um trabalho árduo, né, mas que é necessário para construir esse dossiê de documentação sobre esse personagem. Pode passar, por favor. Boa noite, gente. Vou agora continuar a apresentação de Ivanilson e vou apresentar 2 de 3 obras que foram selecionadas para análise de acordo com a metodologia que já foi falada anteriormente pela professora Auxília Afonso. Então, a primeira é a Residência José Barbosa Maia, que foi projetada e construída entre os anos de 1962 a 1964. É um projeto arquitetônico de Tertuliano Dionísio e o construtor responsável pelo esse projeto foi Linaldo Cavalcante. Pode passar. Então, aqui é um mapa, né, da implantação da residência, que ela está localizada entre as ruas da Agamenon Magalhães e a Avenida Canal, no bairro Laurico, da cidade de Campina Grande. Pode passar.
Aqui é uma foto da prancha original, né, do desenho da primeira proposta desenvolvida pelo arquiteto pernambucano Tertuliano Dionísio. E a maioria, grande parte desse acervo foi disponibilizado pela própria família Maia, né, que é um acervo pessoal da família, e grande parte das fotografias também foram tiradas por Natália Maia em 2020. Pode passar. Aqui são duas imagens, né, duas fotos. A primeira, a perspectiva da residência na década de 70, e a segunda, uma vista da fachada lateral da residência em dezembro de 1975. E o interessante é que grande parte dos materiais e da forma dessa residência ainda continua preservada, né, conservada nos dias atuais. Pode passar. E aqui é o material que foi redesenhado a partir das coletas nos arquivos públicos da cidade, como plantas baixas, cortes, fachadas e até as perspectivas. Pode passar. E aqui as fotos que foram disponibilizadas por Natália, né? Nessa primeira aqui representa a vista da escadaria, do acesso principal da residência. Essa segunda é um detalhe do revestimento cerâmico que foi instalado posteriormente, por questões de infiltração e até descascamento dessas fachadas. E a terceira é uma dos exemplos da grande diversidade da materialidade que essa residência possui. Pode passar. Aqui são mais 3 imagens, né? A primeira é do muro de arrimo em pedras, que é cercado basicamente por todo o terreno, que é um terreno irregular, e também a residência ela aproveitou dessa topografia. A segunda é uma vista, né, interna para externa, e a terceira é um detalhe do revestimento cerâmico que possui na residência. É importante também lembrar que, mesmo que aconteceram essas mudanças com aplicação de revestimentos posteriormente, a residência José Barbosa Maia, ela continua conservada e preservada nos dias atuais. Vou passar agora. O segundo projeto é o Aliança Clube 31, que foi projetado e construído entre os anos de 1964 a 1967. Aqui nessa primeira imagem dá para ver a vista aérea do antigo Aliança Clube 31, que era localizado nas margens do Açude Velho da cidade de Campina Grande. Pode passar. Aqui é o mapa de implantação do antigo Aliança Clube. Pode passar. E aqui é uma foto da prancha original da perspectiva do Aliança Clube 31, que foi redesenhado por pesquisadores do Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar. Pode passar. Mais um redesenho, né, do projeto de agenciamento externo. Essa parte branca era onde era situado o Aliança Clube 31. Ele possuía um terreno irregular e grande, com bastantes atividades externas, como playground, uma área de serviço, área de refeições ao ar livre, um restaurante que estava para ser construído posteriormente, e nessa parte esquerda, uma área para atividades esportivas também. Pode passar. E aqui, né, a prancha, com todos os redesenhos que foi feito durante a pesquisa. Infelizmente, o Aliança Clube 31, ele foi demolido, né, e também é importante salientar a dificuldade de acesso desses arquivos, e também fez necessário o resgate virtual e histórico do objeto de estudo. Bem, e concluindo essa parte 3, né, nós temos o capítulo 10, que é dedicado à Biblioteca Central da UFCG, né, que é tão reconhecida por nós estudantes e professores lá da UFCG, e que também é obra de autoria do arquiteto Tertuliano Dionísio. E a proposta do e-book é justamente essa, né, é trazer a aplicação desse método em cada obra analisada, e a gente traz essa espécie de documentação não só dos edifícios existentes, né, mas como a Vitória Catarina mostrou, também de resgatar de como era a história da cultura moderna na cidade e que aos poucos foi sendo apagada, né, como alguns projetos que não existem mais. E que, como esse caso da apresentação da biblioteca,
também são casos, né, que passam por descaracterizações, então é importante a gente também fazer o resgate e a documentação de como esses projetos se encontram hoje em dia. A biblioteca ela foi um projeto dos anos 70, né, e foi concluída praticamente no final, ali no início já dos anos 80, então pode passar, e está localizada ali no campus sede da Universidade Federal de Campina Grande, bem ali no centro do campus, né, pode passar. A biblioteca ela está muito relacionada, né, à história da criação do próprio campus, que inicialmente era vinculado à Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, e com a ruptura, né, com a própria autonomia de criação do campus para a Universidade Federal de Campina Grande, a biblioteca acabou deixando de ser setorial e passando a ser central do próprio campus, como nós conhecemos hoje em dia, né? Pode passar. E a proposta justamente também é essa, é trazer aqui uma leitura de como era esse projeto original. Então, a gente traz aqui um redesenho de como deveria ser o projeto, né, que a gente sabe que passou por algumas alterações, mas eu destaco aqui um ponto, né, assim, um ponto principal, que é o pavimento térreo, né, que era previsto uma área sobre pilotis, e aí os alunos poderiam utilizar aquele espaço como espaço de leitura, de lazer, né, espaço para utilização também de lanchonetes, mas que acabou não sendo construída, né, tal como foi projetado. Pode passar. E a proposta também é essa, né, de trazer essa imagem de como era esse projeto, né, então, através da decomposição desse módulo, então a gente analisa toda a sua parte da estrutura, a tectônica, e como isso também influenciou na concepção volumétrica desse edifício. Né, pode passar. Então, nós temos aqui, né, esses planos de fachadas que são bem simbólicos do edifício, que ele cria esses módulos tectônicos, pode passar, e também, né, exploramos no e-book algumas soluções construtivas, né, que foram previstas, e de que forma está sendo, né, ou não, atualizado, né, digamos assim, meio que sendo incorporado nos dias de hoje, né, como a gente sabe que a biblioteca ela vem passando por reformas e que muitas soluções estão sendo modificadas ao longo do tempo e muitas vezes por falta de sensibilidade, né, de muitos profissionais e pessoas que estão à frente desses projetos que muitas vezes até mesmo desconhecem, né, a importância, a autoria desses projetos e sua devida impacto na cidade também, como também no próprio campus. Pode passar. Então, dado a parte 3 do nosso livro, nós vamos agora falar da nossa parte 4, que trata do arquiteto e urbanista Renato Azevedo, e vai ser apresentado pela aluna, pela arquiteta e urbanista Ingrid Oliveira, que também é mestranda no programa de História da Universidade Federal de Campina Grande, e também formada pela Universidade Federal de Campina Grande. Ela escreveu essa parte em conjunto com a professora Auxília Afonso, mas vai apresentar. Olá, pessoal. Boa noite. Agradeço a presença de todos. Então, nessa parte de Renato Azevedo, nós escrevemos 4 capítulos e eu vou discorrer ao longo que nós formos passando. Pode passar, Wilson, por favor. Então, Renato Azevedo, ele foi um arquiteto e urbanista formado pela Escola de Belas Artes de Pernambuco, né, mais conhecida atualmente como UFPE, e nasceu em 1943 e veio a falecer em 1997, né, aos 54 anos. A sua naturalidade é de Campina Grande, então isso significa que ele foi estudar lá em Pernambuco, recebeu uma base moderna nos seus estudos e teve a oportunidade de voltar para sua cidade natal e assim aplicar todo o seu conhecimento adquirido lá pelos professores, os quais nós falamos sobre esses professores no e-book. E as suas tipologias projetuais que nós identificamos, né, foi uma pesquisa realizada pelo IVIC em 2017, identificamos instituições públicas, o Centro Cultural, parques e também projetos urbanos. E essa é uma foto, né, uma fotografia de Renato Azevedo, que foi cedida pelo acervo familiar, cedida pela família. Pode passar, por favor. Esse primeiro capítulo, né, nós abordamos os dados bibliográficos, e nela nós elencamos algumas obras, né, essas são as que a gente trouxe aqui para mostrar a vocês, como a urbanização do Pátio da Estação Velha, Avenida Canal do Prado, Avenida Manuel Tavares, que são avenidas muito conhecidas em Campina Grande, que praticamente todos nós já passamos, e que ele, além de descobrirmos que ele foi um arquiteto presente, assim, um arquiteto moderno, nós descobrimos como ele trabalhou um pouco como planejador.
E no livro nós discorremos sobre isso. Né? Nós também temos projetos como o Centro Cultural e o Museu Assis Chateaubriand, que nós vamos falar dele nos próximos capítulos. Porém, ainda há outras obras que não foram catalogadas, por não ter encontrado material projetual ainda, mas que estão no livro, porque essas informações foram cedidas por meio de entrevistas, e lá no livro, né, no e-book, nós falamos quais são essas obras, o que dá muita margem para estudo, para comparações, e etc. Pode passar. Então, o capítulo 12, agora não é, 12, fala sobre o Centro Cultural Luiz Ramalho, que é uma obra que foi de 1982, e ele se encontra ali próximo ao pátio do Parque do Povo, onde ele fica na rua da frente. Ele é um projeto de Renato. Pode passar. Nesse projeto, a gente fez alguns estudos onde a gente analisa a forma, a volumetria, os materiais, estuda também a setorização desse projeto. Então, aqui a gente consegue ver, né, pelos redesenhos, os 2 andares que tem nesse edifício, e lá no livro a gente explica um pouco como foi que se deu nesse processo de implantação, que é muito importante. Pode passar. E essa daqui é uma foto, né, que consideramos emblemática por causa do seu detalhe, né, que acabou sendo uma identidade de Renato na arquitetura que ele produziu em Campina. E essa foto, né, só como um spoilerzinho, lá no livro a gente também tem mostrando onde ele estava antes, onde foi originalmente projetado e depois foi retirado por alguns outros fatores. Então, esse Cobogã, ele chamou muita atenção pela sua forma, porque ele tinha a intenção de dar privacidade, mas que também precisava fazer ali uma separação do privado para o público. Pode passar. O capítulo 13, ele fala sobre a atuação de Renata Azevedo na Condeca, na década de 70, que foi a Companhia de Pró-Desenvolvimento de Campina Grande. Uma importante instituição que teve a elaboração de vários projetos, né, da cidade, projetos urbanísticos, e nisso tudo com foco nos projetos Cura, que visava o desenvolvimento da cidade. Então, nesse capítulo, nós discorremos sobre vários projetos que foram realizados, quando foi realizado, e um significado mais profundo do que era a Condeca, né? Ela visava ter uma parceria ali, um diálogo entre a instituição, né, a instituição pública, os gestores públicos, e também a comunidade. Então, a gente vai vendo lá qual era o sentido de como é que foi feito as produções da Condeca sobre a administração de Renato, porque ele foi convidado para ser um administrador da Condeca, porém, depois de alguns anos, né, ocorreu-se aí a saída de Renato Azevedo da Condeca e outras empresas começaram a atuar sobre os projetos de Campina Grande. Pode passar. Esses aqui é um dos exemplares, né, como o Ivanilson bem falou lá no início. Essas são algumas imagens, né, que nós fizemos lá na CEPLAN, e a imagem da esquerda é uma prancha projetual da urbanização do trecho da rua Cardoso Vieira, né, conhecido como Calçadão, onde a gente vê ali uma preocupação do arquiteto com o meio urbanístico, e a imagem à direita é um esquema da vista da urbanização do trecho da rua, ou seja, mostrando qual era a relação da escala do pedestre com os edifícios ao lado. Pode passar? E esse daqui é um dos redesenhos, né? Porque um dos focos do e-book é um dos redesenhos. E esse aqui é o Parque Evaldo Cruz, popularmente conhecido como Parque do Açude Novo, onde nós temos lá o Marco Zero da cidade, que é o conhecido como Obelisco, possivelmente todos vocês já viram. Tem o espelho d'água, banheiro, anfiteatro, e a própria Secult, que é esse número 5, onde a gente vai falar no próximo capítulo, que foi de autoria da professora Auxília Afonso. Pode passar. E nesse capítulo, o Museu de Artes Assis Chateaubriand, MAC, a professora Auxília Afonso faz uma análise crítica da conservação. Então, ela destrincha muito bem todo o processo que ocorreu com o MAC, até ele virar a Secult.
a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Campina Grande. Então, no livro, a gente explica o porquê que foi esse processo, quais foram os fatores de gestão e também arquitetônicos que levaram a deixar de ser museu e passar a ser uma secretaria. Por que ocorreram essas coisas? E lá a gente tem uma abordagem muito interessante sobre alguns fatores que eu recomendo vocês lerem. Só estou aqui para dar um spoiler de como foi feito isso, mas ele é um excelente exemplar de arquitetura brutalista aqui em Campina Grande, e ele foi um projeto de consultoria do artista plástico, né, e também professor Chico Pereira. Então, ele apresenta uma arquitetura completamente diferente do que Renato tinha projetado no Centro Cultural. E esse projeto vem antes do Centro Cultural Luiz Ramalho, que eu tinha falado anteriormente. Pode passar. E aqui, o museu, a gente tem essa capa, né, do PDLI, que é o Plano Local de Desenvolvimento... Não, Plano de Desenvolvimento Local Integrado, onde o Museu Assis Chateaubriand, ele faz parte, né, desse processo todo, porque era do interesse público, era também do interesse nacional ter um desenvolvimento da cultura. Então, os museus, eles faziam parte desses investimentos, e o Museu de Arte, ele foi um dos principais, e aí ele se destaca por sua forma circular, e ele tem uma característica muito interessante, porque ele é uma arquitetura muito bem pensada para o ambiente local, onde ele vai criar um pátio interno, como vocês podem ver, em uma série de conexões. Pode passar. E aqui é também uns redesenhos para a gente mostrar um pouco como ele é essa arquitetura modular, que a gente também fala no livro, o que é isso, como se deu. Pode passar. E essa última imagem, né, eu trouxe porque ela também é uma imagem muito forte a respeito da conservação, que é o tema do capítulo, onde ele mostra um certo descaso, digamos assim, sobre a questão da limpeza, porque isso também vai ser uma questão que vai influenciar na questão de patologias, né, do surgimento de patologias no edifício que é de concreto. E aí, é isso, né, sobre esses capítulos, e aí eu recomendo vocês, né, a dar uma olhada na revista aí do livro, achando interessante, adquiram, porque é um material, assim, muito rico, muito denso, que vocês podem incluir diversos artigos, diversas pesquisas, e um material projetual já redesenhado muito bom, além das análises que vocês podem aprofundar. Perfeito. Agora nós vamos falar sobre a nossa parte 5, que trata das conexões arquitetônicas, e será apresentada pela professora Auxília Afonso. Então, pessoal, voltando aqui com vocês, tá? Essa parte 5, a gente chamou de conexões arquitetônicas. Por que conexões? São pontes, diálogos de arquitetos, alguns paraibanos, que foram para o Rio de Janeiro, que foram para Brasília, como Glauco Campelo, por exemplo, tá? E outros que eram de Recife e trabalhavam com obras lá em Campina Grande, ou mesmo, como o caso do Sidney, do Raul do Lago Sidney, que era de Belo Horizonte, mineiro, e fazia obras pelo Brasil inteiro. Então, conexões por conta disso. Então, vamos lá. O capítulo 15, tá certo? Pode passar, Wilson. Ele traz, tá certo? Seguindo essa cronologia que o Ivanilson tinha mostrado até anteriormente, na fala dele, esse esquema, porque a gente tem que entender que a modernidade campinense, como várias em outras cidades, tem um momento de origem, que é a implantação, tem um momento de consolidação e tem um momento de difusão, certo? São 3 fases de vida, digamos assim, dessa modernidade, e essas 3 fases a gente pode aplicar em vários outros lugares do Brasil e até do exterior, porque assim é o processo. E nesse primeiro momento dos precursores, pode passar, a gente seguindo essa lógica, a gente traz no capítulo 15, pode passar, que eu já vou ganhando tempo, o Augusto Reinaldo.
Augusto Reinaldo foi um arquiteto pernambucano, ele era maravilhoso, tinha um traço, jovem, e, infelizmente, faleceu quando estava indo trabalhar em Campina Grande. Olha só que coisa do destino. E ele ainda era jovem demais, estava assim, pipocando na carreira profissional. Aqui em Recife, eu estou agora em Recife, tá? Ele já estava projetando obras na cidade e estava recém-graduado. Começou a pegar trabalhos na Paraíba, em Campina Grande, e lá em Campina Grande ele projetou uma casa belíssima, a Casa Vieira Silva, que a gente está vendo aí na perspectiva, e que, porque nesse capítulo, só para vocês entenderem a lógica dessas conexões, como é que a gente trabalha? A biografia do arquiteto e analisa uma obra, como estudo de caso. E a gente pega uma obra mais significativa. E essa Casa Vieira Silva tinha uma simbologia para a modernidade campinense incrível. Ela era uma das casas mais bonitas da cidade. Eu vi que o Tomás Bruno está aqui, que é historiador, nosso colega jornalista. E, Tomás, essa casa, não sei se tu lembra dela, era uma casa que ficava ali, perto do centro, já na saída, tá? No alto de um terreno. Eu cheguei a ver essa casa em pé, tá? E ela, no final de semana, foi abruptamente demolida. Estava no processo de tombamento, aí eu critico os órgãos preservacionistas, que demoraram 7 anos para tombar a casa, pelo amor de Deus. O processo foi dado entrada em 2010, pode passar, pelo IAB Paraíba, na época o Marcos Vinícius, o professor Fabiano, que eram professores na Facisa, pediram o tombamento da casa, ficou, desculpe a sinceridade, 7 anos o IFAEP, o Instituto de Patrimônio Histórico do Estado, analisando não sei o que durante 7 anos, meu Deus. Os proprietários se cansaram de tanto esperar e não dar em nada, e do dia para a noite, o que acontece? A casa foi demolida. Pode passar. Mas o Grupal fez um resgate desse todo o projeto dessa casa. Nós temos, pelo menos, a memória gráfica desse projeto. Plantas, cortes, fachadas. Hoje o Calil está estudando os azulejos dessa casa. Porque, pelo menos, a gente tem a documentação dela. Porque o que restou foram escombros. E isso é o que acontece com a arquitetura moderna campinense. E aqui eu faço a minha fala de denúncia, de alerta, para que a Prefeitura Municipal de Campina Grande, o Departamento de Patrimônio Histórico, o Instituto Histórico de Campina Grande, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Planejamento, façam alguma coisa. Porque o que a gente tem visto? Descaso, desinteresse e abandono. E o patrimônio campinense indo ladeira abaixo. Pode passar. O livro, esse e-book, é uma salvaguarda da documentação arquitetônica, porque a documentação construída, o edifício, que também é um documento, como já dizia Humberto Eco e o professor Júlio Katinski, da USP, não existe quase mais nada. Então, é uma tristeza. E nosso livro é para mostrar, alertar a sociedade campinense, principalmente, tá? Dessa obra, desse valor arquitetônico desse período. E a gente vê que a própria universidade, por exemplo, precisa também olhar o seu próprio patrimônio, como é o caso do projeto da Politécnica, no capítulo 16, que eu trago o Heitor Maia Neto, um arquiteto que eu estudei no meu doutorado em 2002, 2006, como capítulo, e quando eu chego em Campina Grande, me deparo com a obra dele, um bloco, pode passar, porque desse grande projeto, apenas esse bloco foi construído. O Wilson, que está aqui com a gente apresentando, redesenhou esse projeto todo, que eu tinha as plantas originais, e aí a gente foi redesenhar, entender, reconstruir, pode passar.
e está todo analisado no e-book. Agora, a própria instituição da qual a gente faz parte, eu faço parte, precisa olhar o seu patrimônio, o seu acervo, como a biblioteca, que a gente soube que foi descaracterizada, como esse bloco que hoje funciona a parte do CH, que chama Bloco das Placas, e tem a Praça das Placas lá embaixo. Então, assim, sabe, tem que dar um exemplo. Enquanto isso, a gente também tem mais adiante o capítulo 17, com um arquiteto, que a gente não consegue a foto dele, que ele era, assim, um arquiteto muito solicitado em Recife, em João Pessoa, em Campina Grande, o arquiteto carioca Hugo Marques, certo? Hugo Marques projetou obras importantíssimas no Nordeste, ele não era da escola do Recife, ele veio trabalhar para o Recife para grandes empresários. Aqui em Recife, ele fez prédios como Almare 1, 2, fez a famosa Casa Navio, fez várias obras na cidade, e ele trabalhava para uma elite econômica. Em Campina Grande também não foi diferente. Ele projetou o edifício Rick, Palumbo, o Lucas, certo? Que, inclusive, a gente está estudando um TCC agora com o Lucas Jales, as patologias do edifício Lucas, e essa residência belíssima, certo? Que a gente tem estudado, a residência João Filito. A Roberta está aqui, estudou ela também em Projeto 5, com o Gabriel, com os meninos, e hoje em Projeto 5, mais uma vez, a gente tem olhado sobre essa casa, que é um exemplar incrível da arquitetura de Hugo Marques, na cidade de Campina Grande, com uma riqueza de detalhes tectônicos, a escada, as vigas, os azulejos, como esse, por exemplo, que nosso livro traz todo esse resgate documental. Pode passar. E aqui, como vocês estão vendo, nossa metodologia, a gente pega as plantas originais, certo? E redesenha. A gente redesenha tudo no CAD. Alguns alunos hoje já estão usando o Revit, certo? E já transforma e reconstrói virtualmente essas casas. Reconstruir virtualmente, fazer maquete eletrônica. Fazer de conta que ela está em pé novamente. A gente tem feito, atualmente, nós estamos fazendo 8 reconstruções, e muitas delas inéditas, como fizemos da casa Filinto de Araújo. Pode passar. E aí, o Raul Cirne, que eu tive o prazer de conhecer, fui na casa dele, ele faleceu alguns meses depois, certo? E esse arquiteto que vocês estão vendo, foi uma descoberta incrível minha como pesquisadora da modernidade. E eu descobri o Raul Cirne no Piauí, quando eu dava aulas lá, e ele tinha projetado, e ninguém sabia que o projeto, quem era o autor, o Albertão, que é um grande estádio de futebol, e o monumento do Genipapo, um monumento lindo, que lembra muito o monumento às pracinhas do Pondé, no Rio de Janeiro. E todo mundo, quando perguntava de quem é o autor dessas obras, o pessoal dizia Alberto Silva. Alberto Silva tinha sido governador, mas o pessoal não sabia que era o Raul Cirne. Eu dizia, não, gente, Alberto Silva é o governador, a gente tem que descobrir quem foi. Gente, foi uma novela. A gente teve que ir no Exército, no batalhão do Exército, que tinha em Teresina, para descobrir quem tinha construído o monumento aos heróis do Genipapo. E aí, uma aluna, Manuela, descobriu, gente, foi uma festa. A gente ficou muito feliz, aí eu disse, vou ver se ele está vivo. Descobri o endereço dele e ele já estava assim, bastante idoso, só me esperando para fazer entrevista com ele. Então, eu fui lá na casa dele, tomei um café, sentamos, conversando, passei uma tarde super agradável. Fotografei ele, entrevistei, e desde então, aonde eu chego, as cidades que eu chego, eu me deparo com obra do Raul Cirne. Como, por exemplo, quando cheguei em Campina Grande e vi o Amigão. Eu não sabia nunca que era do Raul Cirne. E ele projetou também o de João Pessoa, o estádio de futebol de João Pessoa,
projetor de São Luís, projetor de Teresina, porque ele era sócio de uma grande construtora, Sebla, que era a construtora, aí tem um ponto ruim da história, que trabalhava para a ditadura militar. Mas isso é outra questão que a gente discute em arquitetura e poder. Pode passar. E aí, eu não vou ficar falando muito, senão eu perco muito tempo. Quem quiser saber mais, compra o livro, baixa o e-book, certo? E aqui é só, como diz a Ingrid, um spoiler, tá? Do que a gente tem. Pode passar. Inclusive, tem um aluno de História, do mestrado em História, o Wilton, que ele me disse assim, ai, professora, estou louca para ver o livro, o e-book, porque ele está pesquisando sobre o Amigão, em Campina Grande. Então, assim, é realmente um fato inédito, a autoria desse projeto e essas informações que eu estou passando sobre a experiência em estádios de futebol do grande Raul Cirne, porque ele também ajudou ao projeto do Mineirão, em Belo Horizonte, que foi um dos estádios de futebol, assim, inovadores, e que tinha influência do Levi, né, grande engenheiro e arquiteto italiano, que projetou os primeiros estádios de futebol da modernidade. E aí a gente vem com o grande Glauco Campelo, que é paraibano, mas foi estudar na Escola Carioca, no Rio, e depois trabalhou pelo Brasil inteiro, foi superintendente do IFAM, é uma figura assim, importantíssima no cenário brasileiro. E para vocês verem como Campina Grande tem obras importantes de arquitetos renomados. A gente tem, sim, obra de Glauco Campelo em Campina Grande, que é a estação ferroviária, olha, a rodoviária nova, certo? Toda com uma estrutura brutalista, a mostra com a estrutura em treliço espacial, em alumínio, que foi bastante usado nos anos 80 e 90, em fábricas, estações rodoviárias, tá? E essa obra belíssima se encontra, graças a Deus, bem conservada, bem utilizada, e eu fiquei encantada quando eu cheguei e visitei a rodoviária de Campina Grande e achei o projeto fantástico. Alguns meses depois, pesquisando, estudando com os meninos, com as meninas, a gente chegou à autoria do projeto sob o comando do grande Glauco Campelo, que tem obras pelo Brasil inteiro. Inclusive, tem a biografia dele no livro e tem uma recopilação das principais obras dele, analisando essa especificamente. Pode passar. Para concluir, tá certo? A parte 5, aí estão os redesenhos feitos ao longo dos anos, tanto o Cíntia quanto a Daniela também ajudou nessa pesquisa. A Daniela está fazendo até mestrado na França. Há pouco eu fiz uma carta para ela de recomendação. Ela ajudou muito a Cíntia nessa época. E Júlia e Diego também estudaram, né? Eu acho que esse 3G é do menino, tenho bem certeza, que numa das disciplinas também trabalhou essa área junto com outros alunos. Pode passar. E aí, para fechar a parte 5 de conexões, esse grande arquiteto que está vivo, o Glauco Campelo também está vivo, e são patrimônios da modernidade, esses dois profissionais, porque grande parte deles já faleceu, certo? Mas o Sidney da Silveira mora no Rio de Janeiro, é de família paraibana, o pai dele foi um grande político paraibano, e naquela época a capital era no Rio de Janeiro, antes de Brasília, então ele foi estudar no Rio de Janeiro, a família toda estava lá, ele acabou montando um escritório no Rio e trabalhou com nada mais, nada menos de que Niemeyer. Ele foi o braço direito do Niemeyer, o Sidney, inclusive, nessa foto está com ele, e ele trouxe Niemeyer para Paraíba. Algumas obras de Niemeyer em Campina Grande, como o museu, que fica ali no Açude Velho, né, aquele prédio anexo da UEPB, e
as influências de Niemeyer estão presentes fortemente no prédio da FIEP, que foi projetado pelo Cyrino da Silveira e que tinha, e assumidamente, eu conversei com o Cyrino já algumas vezes por telefone, entrevistando ele informalmente. Ele não gosta muito de falar do passado, certo? Mas, devido às questões políticas e tal, só para esclarecer, mas ele tem muito orgulho da produção dele, campinense, foi muito grande. Um dos últimos projetos dele, pode passar, fora a FIEP, que é o cartão postal de Campina Grande, e da Paraíba, porque a sede da Federação das Indústrias na Paraíba, que fica em Campina Grande, mostrando a força econômica da cidade na região e no estado. O Cídio também projetou, há pouco tempo, a urbanização do açude de Bodocongó, tá? Numa das gestões da família Cunha e Lima. Ele trabalhou muito para essa família, tanto para os governadores como prefeitos, que fazem parte do clã Cunha Lima, certo? Então, é um arquiteto brilhante, e ele, só uma observação para concluir, Júlia, e aqui para nós arquitetas mulheres, ele me disse, e aí eu quero frisar isso, e a gente tem falado muito aqui só de arquitetos homens, né? Mas o Cyrino me disse que a equipe que desenvolveu a FIEP era toda feminina, toda de mulheres, certo? E, claro, o traço, o partido dele, mas o desenvolvimento projetual, o detalhamento, cuidados, painéis, tudo de arquitetas mulheres. E, assim, ele deu alguns nomes, certo? E a gente está iniciando, em paralelo, uma retomada do papel da mulher na arquitetura. Inclusive, vamos descobrir as arquitetas mulheres campinenses, né? Aquelas precursoras, e começar a fazer a história da arquitetura feminina também, porque a gente é maioria na profissão, nas salas de aula e tudo mais, mas a gente ainda, na história da arquitetura, a gente ainda não está devidamente documentada e presente. Então, gente, é isso. Leiam, olhem, curtam a parte 5 do nosso e-book, tá certo? E vamos para a parte 6 agora, a última parte da nossa enciclopédia arquitetônica. Então, gente, dando prosseguimento às nossas apresentações, nós vamos agora falar da parte 6, que trata do patrimônio moderno industrial. E eu e a professora Auxília Afonso construímos esses 3 primeiros capítulos, que serão apresentados também por mim agora nesse momento. Eu sou arquiteta urbanista, formada pela Universidade Federal de Campina Grande, e vou começar apresentando pelo capítulo 21. Pode passar, Wilson. Então, o capítulo 21, como o próprio título do capítulo fala, ele trata de contextualizar o processo de industrialização do distrito industrial na cidade de Campina Grande. Então, o objeto de estudo desse capítulo é o distrito industrial. E ele vai apresentar, e esse processo de implantação ocorreu durante a segunda metade do século XX. E, assim, esse capítulo é muito interessante para todos os alunos, todos os pesquisadores, arquitetos que estão aqui na apresentação e também os que vão adquirir o livro posteriormente, porque ele trata de dar um embasamento histórico sobre esse processo, se você for estudar essa área, ou se você quiser aprender um pouco mais sobre o contexto que levou à construção de tantos conjuntos fabris na cidade de Campina Grande na segunda metade do século XX, né? Pode passar, Wilson. Então, esse capítulo, ele contempla o contexto nacional que desencadeou na criação da SUDENE, a influência desse órgão para a implantação de indústrias em Campina Grande, que foi a segunda cidade que houve mais investimento da SUDENE no Nordeste, só perdendo para a cidade de Recife, que era a sede da SUDENE, e também trata de fazer uma análise crítica também sobre esse processo na cidade, como foi administrado durante toda a segunda metade do século XX. Essa pesquisa ela é fundamentada em literaturas do âmbito da história e da arquitetura, mas ela também foi aprofundada através da pesquisa
através da pesquisa em revistas e jornais locais, em redesenhos de mapas que foram encontrados em arquivos municipais e também levantamentos fotográficos em loco. Como vocês podem ver nas imagens, eu trabalhei muito nesse capítulo com a reconstrução de mapas, tentando entender como foi esse processo de ocupação, de construção, de implantação do distrito em Campina Grande, né? Pode passar, Wilson. Por fim, essa pesquisa é muito importante, como eu falei anteriormente, para contextualizar esse processo, né? E ele apropria-se de uma visão crítica também para entender o porquê muitos desses conjuntos fabris que foram fruto desse investimento da SUDENE não existem mais, ou estão totalmente abandonados, ou eles apenas sofreram reutilização de forma inadequada. Então, essa foi a primeira chave dessa parte do livro, que trata do patrimônio industrial moderno em Campina Grande, e ele trata realmente de introduzir essa temática em termos de contextualização histórica, né? Pode passar, Wilson. O segundo capítulo dessa parte 6 trata justamente a gente estava tratando primeiro do distrito industrial, e agora a gente vai falar mais especificamente sobre as indústrias dessa segunda metade do século XX, que tratavam-se de que estavam vinculados à produção de materiais que subsidiaram a construção civil. Esse capítulo foi escrito pela professora Auxília Afonso, e nele foram feito um levantamento baseado no cadastro de 1969 da FIEP. Pode passar, Wilson. Então, nesse cadastro de 1969, nós conseguimos fazer um levantamento, entender quais fábricas foram implantadas nesse ano, ou estavam em funcionamento, ou estavam sendo apropriadas, e o que elas produziam nesse período, né, da segunda metade do século XX, mais especificamente no recorte temporal de 68 a 71 do século XX. E, nessa forma, a gente pode entender também que, além de entender o processo, além de proteger a própria edificação como patrimônio moderno industrial, era muito importante também entender que a produção industrial, no sentido de materiais construtivos, também faz parte do patrimônio moderno industrial na nossa cidade, né? Então, esse livro é muito interessante e está na nossa linha de design e construção, está muito ligado com a nossa linha de design e modernidade, porque ele também trata de investigar quais são esses produtos da construção civil aqui em Campina Grande, nesse processo de industrialização, né, nesse período mencionado. Pode passar, Wilson. Não, Mito, volta, por favor, desculpa. Então, entendemos essa importância e destaca também a confecção em nossa cidade muito forte de elementos construtivos, como ladrilhos hidráulicos, cobogós e estruturas pré-moldadas, né? Então, além desse processo de documentação e de registro dessas indústrias que tiveram grande importância em vários prédios que foram apresentados anteriormente, então foi importante investigar quais indústrias tinham subsidiado essas construções civis que levaram a construir essas edificações que são importantes para o imaginário campinense, né, e que estão tratadas nesse livro. Pode passar. Por fim, dos capítulos nos quais eu me envolvi, estou apresentando aqui para vocês, o capítulo 23, que também fez parte da minha pesquisa durante o tempo que eu estive na universidade, e também fez parte da minha monografia de conclusão de curso, trata da fábrica Valig Nordeste, que foi um desses conjuntos fabris, localizados no Distrito Industrial de Campina Grande, e que teve grande importância nesse processo, porque, segundo alguns autores, como Souza e Cabral, que são historiadores aqui de Campina Grande, eles destacaram a indústria Valig como a coroação da rainha da Borborema. Então, tinha-se expectativa, com a implantação da Valig em Campina Grande, de que ela fosse realmente levar a cidade a ser um grande influenciador em termos de industrialização. Então, pode passar, Wilson. Esse projeto, para além da importância histórica, como eu mencionei anteriormente, ele também é muito interessante por conta da sua técnica construtiva e por conta do seu projeto, né? Esse projeto arquitetônico foi feito por um escritório gaúcho, chamado Sérgio Pellegrini, e a fábrica teve um processo de implantação entre 1965 e 67, no seu processo de construção. Também é importante destacar que o enfoque desse capítulo, para quem se interessa, é a análise tectônica desse edifício, né? Que, além de analisar historicamente a sua importância, também foi analisado a tectônica do edifício. Pode passar. Então, nesse capítulo, eu trato de analisar tanto o zoneamento quanto a funcionalidade do prédio, como também as descaracterizações e as mudanças feitas ao longo dos anos. Pode passar, Wilson.
Eu trato também de destacar também, de documentar os desenhos técnicos que representam também esse projeto tão importante para a nossa cidade. Pode passar. E também de destrinchar a tectônica, tanto de uma forma mais geral, pode passar, Wilson, como também nos seus detalhes construtivos. Então, esse capítulo é muito interessante, porque a fábrica Valig, ela foi um conjunto fabril que foi muito atuante na nossa cidade durante pelo menos 20 anos, e depois do seu declínio, ele representou muito do que foi a decadência no Distrito Industrial de Campina Grande. Então, a Valig tanto se viu como motor no primeiro momento para a implantação, quanto também um expoente de que tinha alguma coisa errada no processo de industrialização no final da década de 80. Então, esses capítulos que eu acabei de mencionar são muito interessantes para todo aquele pesquisador, arquiteto que se interessar em adquirir o nosso livro para embasar sua pesquisa historicamente e também entender um pouco mais desses processos, né? A gente pesquisa, eu acho que só nós pesquisadores sabemos o quão trabalhoso é encontrar alguns dados desses, né? O cadastro da FIEP, o memorial descritivo do prédio da Valig, os recortes de jornais com reportagens, vídeos também falando sobre esse processo de industrialização, as propagandas que foram feitas na época. Então, assim, é um material muito bom para quem quiser pesquisar, quem quiser embasar sua pesquisa, que foi datada nessa época, que trata dessa área da cidade, que trata de algum conjunto fabril, ela é muito enriquecedora, eu garanto. Então, mais uma vez reforçando a importância de vocês adquirirem o e-book Campina Moderna, que, modéstia à parte, eu acho um material muito rico, falando sobre a nossa cidade. Agora eu passo a palavra para a arquiteta e urbanista Roberta Rodrigues, formada também pela UFCG, que vai apresentar os últimos 2 capítulos do livro. Microfone. Wilson, pode passar. Boa noite, pessoal. Eu esqueci de desligar o coisa. A gente vai falar Perdão, eu só primeiramente esqueci de mencionar. Perdão, Roberta. Eu só esqueci de Pode mencionar falar. que esses capítulos que vão ser apresentados, além de Roberta, também tem como autores a professora Auxília Afonso, Ivanilson Pereira e Vitória Catarina, que também apresentaram sobre o Tertuliano Dionísio. Agora eu posso passar. A gente vai falar inicialmente da Premol, que é o tema do capítulo 24, e ela foi uma fábrica que foi criada no ano de 1964, ela está localizada no bairro do Bodocongó, e ela funcionou até o ano de 2003. Tu pode passar, Wilson. Ela, infelizmente, não está mais de pé, ela sofreu um incêndio no ano de 2009, então não tem mais a estrutura da fábrica, e ela exerceu uma grande influência na cidade de Campina Grande. Tu pode passar, por favor. Ela forneceu pré-moldados para grandes construções na década de 70 e 80, e, inclusive, a Universidade de Campina Grande, ela tem várias estruturas do setor B compostos por estruturas da Premol. Tu pode passar, Wilson. Em seguida, vamos falar da fábrica da Besa, que é o tema do capítulo 25, e o capítulo, ele basicamente faz um levantamento da fábrica, que era a Fábrica de Borracha Esponjosa, S.A. Indústria e Comércio. Ela é analisada segundo as dimensões propostas por Afonso em 2019. A fábrica foi criada, tu passa, Wilson, por favor, em 1965, ela está localizada no Distrito Industrial 1, e ela funcionou durante cerca de 20 anos, até ser incorporada ao grupo SALP, São Paulo Alpargatas, e até os dias de hoje ela funciona, não com as mesmas funções de antes, mas ela continua exercendo a função de produzir sapatos emborrachados. Tu pode passar, por favor? A gente fez vários redesenhos dessa fábrica, de suas plantas baixas, de perspectivas, e esse material está disponível no nosso e-book, por isso que seria muito interessante para vocês terem um pouquinho mais dessas fábricas e de todos os materiais que foram citados até agora, que vocês comprassem o e-book. E é isso, pessoal. Então, agora eu chamo o professor Auxília Afonso para estar encerrando o nosso evento e estar falando um pouquinho mais para a gente finalizar nosso evento. Então, eu quero de verdade parabenizar toda a equipe pelo esforço, pela trajetória ao longo desses anos, aos trancos e barrancos, a gente descobrindo material em arquivos públicos. Eu estava me lembrando, Júlia e Roberto,
quando a gente descobriu as plantas da Valig. A felicidade que foi quando as meninas encontraram a pasta, a bendita pasta que ninguém encontrava lá no arquivo municipal, ali na Floriano Peixoto. E na Premol, quando eu com o Ivanilson, a gente, nas nossas aventuras de pesquisadores, indo em Bodó, ouvindo um, ouvindo outro, ou na casa mesmo do Maurício com Júlia, Diego, e também acho que Ivanilson estava nesse dia, e a gente lá, né, fazendo nossas pesquisas, nossas investigações. Toda uma trajetória, um monte de história, subindo em telhado, né, Diego? Quando o Diego subiu com a Roberta na Secult, e que fotografaram a cobertura e me mostraram, disse, meu Deus, está desse jeito. Então, assim, cada coisinha que a gente conseguia, ou mesmo a Ingrid, quando finalmente encontrou a foto do Renato Azevedo, que a gente não sabia como era o Renato Azevedo, como a gente está em busca da foto de Hugo Marques. Então, assim, não é fácil. É um trabalho árduo, sem apoio. Nós não temos apoio. O apoio é muito pouco. A gente faz com a cara, com a coragem, com a vontade. Certo? Porque, infelizmente, a pesquisa, mesmo a gente sendo uma universidade pública, não tem sido valorizada na política brasileira. As bolsas são cortadas, as bolsas são poucas, podia ter mais bolsa, podia ter mais verba para a gente poder comprar equipamento, para a gente poder imprimir esse livro, certo? E não é brincadeira, é realmente um trabalho árduo. E por isso que o nosso e-book, ele não é dado, ele não é gratuito, ele tem um valor simbólico, R$40, só para dizer que não foi de graça, porque a gente está querendo juntar um dinheiro com a venda desse e-book para tentar imprimir, fazer algumas impressões dele. É um livro composto de 600 páginas. 600 páginas. E não é com fonte pequenininha, grande, não, é com fonte pequena, com textos, com imagens, fotografias, redesenhos, 3D. É um trabalho, certo? Então, eu peço que os que estão aqui e os que vão assistir depois, que a gente vai subir no nosso canal do YouTube, do Grupo Arquitetura em Lugar, divulguem esse e-book, que é fruto de tanto esforço, de tanta resiliência, tanta luta em prol do patrimônio campinense. Que ele sirva de base para que os órgãos preservacionistas do Estado, o IFAEP, ou do município, que foi criado ano passado, que tem o historiador Eric Brito à frente, e que está vinculado à Secretaria de Planejamento com o Félix Araújo, que eles olhem a produção moderna, que eles olhem o patrimônio industrial, e que tentem fazer alguma coisa pela cidade. Não é possível a gente, isso aqui é um desabafo, a gente passar no Capitólio e ver o estado que ele está. Passar no pátio ferroviário da Estação Nova e ver cada mês pior. Passar na fábrica Marques de Almeida, ali na Getúlio Vargas, e ver completamente jogada, como está toda a área das Boninas. Eu acho que o poder público tem que dar, sim, o exemplo. A gente da academia, nós professores, nós arquitetos, urbanistas, mestrandos, profissionais liberais, estamos fazendo nossa parte. A gente está doando o conhecimento, a gente está presenteando a cidade de Campina Grande com essa documentação. A partir daí, cabe ao poder público preservar, através de leis, de inserção desse acervo nos planos diretores, porque, gente, nenhum desses bens, certo? Ou está tombado. Estão em áreas. Eu acho que o teatro, né, Diego, é o único, sabe? Mas o resto está em área de entorno, não está nem inventariado.
Não pode, gente. Não pode, certo? Porque daqui a pouco só vai ter isso aqui, de memória da cidade de Campina Grande e da modernidade. Porque o resto está sendo demolido para ser feito farmácias, estacionamentos ou prédios novos. Então, assim, eu peço que as autoridades, que os empresários, que os técnicos dos órgãos de preservação olhem e tenham cuidado com o acervo da modernidade. Façam alguma coisa. Nós não podemos fazer mais do que a gente faz, que é resgatar, pesquisar, estudar, divulgar, entregar de bandeja. Agora, não cabe a nós o resto. É impossível. E muitas vezes, eu digo para vocês, eu me sinto frustrada, eu me sinto impotente. Mas não é só por Campina Grande, é por tudo que está acontecendo nos estados, no país, com o patrimônio de uma forma geral. Então, gente, fica aqui o nosso agradecimento aos heróis da resistência que assistiram até o final a nossa apresentação. A gente vai subir no YouTube e a gente vai trabalhar agora a questão da venda do e-book, certo? Porque ele não é doado, ele é vendido. É uma prática nossa e o link está na editora da UFCG. Você clica lá e leva para a livraria virtual, que é esse site, e lá você pode pagar com cartão, com Pix, com PayPal, R$40, que não é nada, para um valor inestimável de uma obra dessa. Então, eu queria parabenizar Júlia, Roberta, Catarine, Diego, Ivanilson, Ingrid, tá certo? Agradecer a Grace, que está aqui ajudando, a Wilson, que está aqui com a gente também, a Luma, e a gente vai providenciar toda a parte de certificados e enviar para aqueles que se inscreveram. Gente, é isso. Se os colegas quiserem também se colocar, falar, eu passo a palavra, tá bom? Não? Então, vamos descansar. Boa noite a todos, um beijo. E em breve a gente se encontra para outros lançamentos do nosso e-book. Eu peço para a Grace, pode encerrar a gravação. E tchau, gente. Boa noite. A gente se fala. Tchau, tchau. Obrigada pela presença de vocês. Tchau.